Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do livro dos Espíritos. Hoje, 24 de julho de 2026. Esse estudo ele é promovido pela Cidade Espírita Obreiros do Senhor, de Curitiba, Paraná. E ele é transmitido ao vivo, às sextas-feiras, 19 horas. E aquelas pessoas que quiserem participar conosco, basta entrar no nosso site www.senhor.org.br. Encontrarão lá os caminhos para obter o link, poder participar conosco. Lá no nosso site também encontrarão as playlists dos estudos anteriores. Sempre lembrando que é um estudo sequencial e nós estamos na sequência 2025 e 2026. Lá encontrarão também estudos de outros anos completos, mas essa sequência que nós estamos fazendo agora é a 2025 e 2026. Também no site encontrará estudos da Revista Espírita e outros estudos que as casas promovem. Hoje nós vamos estudar aí no nosso estudo número 42, como eu falei, da sequência 2025 e 2026. Estamos estudando, saiu um pouco errada a sequência ali, mas a questão 558 a 569. Nós estamos na segunda parte, que fala das ocupações e missões do espírito, e vamos iniciar hoje o capítulo 10, que realmente fala das ocupações e missões dos espíritos. Esse é um tema bem interessante que todos nós, todas as pessoas espiritualistas, né, as pessoas que acreditam na continuidade da vida após a nossa partida, né, para o mundo espiritual, então sempre nós temos essa curiosidade de saber como é que os espíritos, quais ocupações que os espíritos têm, que atividades fazem. Então esse capítulo ele vai nos ajudar a entender tudo isso. O Kardec começa na pergunta 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. 559. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? É interessante essa pergunta, porque naquela pergunta ali dá para entender assim, que está falando de espíritos mais evoluídos, mais, né, colocando. Aí o Kardec já faz uma outra pergunta. Peraí, não, parece assim muito bom, né? Muito cuidado assim. Né? Aí vem essa resposta agora. Todos têm deveres a cumprir para a construção do edifício. Não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Está lá na questão 540. 560. Tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim tal espírito cumpre hoje nesse mundo o seu destino. Tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa na terra, na água, no ar, etc. Ô Pereira, Pode falar.
Isso é muito importante aqui, né? Cumprir, ou já cumpriu no nosso caso, né? Em outra época, na terra, na água e no ar. Nós já andamos, migramos, aí, circulamos por vários ambientes, né? E o Leon Denis coloca bem claro isso, nas obras ali, o problema do ser licitador, do próprio invisível, e nós, desde a época do mineral, né, vegetal, começa a despertar, do animal para chegar no humano, quer dizer, já no animal começa a ter a individualidade, não tem ainda o livre-arbítrio que não é humano, mas ele Uhum. já tem já começa a sentir para depois vir para o coisa. Então, quer dizer, não é assim de um pulo, né? Não é de um pulo, e a evolução começa mais do que básico, né? Mineral, né? Vegetal e animal. Então, aqui corrobora tudo isso aí que um, um, um autor conversa com outro, né? É muito, muito bom isso. E é bacana ter o livro Caminhos da Luz, né, de Emmanuel, do Chico Uhum. Xavier. Puxa, ele é bacana porque Nossa. você começa a ler o livro, ele começa a contar da formação da Terra, né? Né? Você imagina? Aí Aquilo, ele fala assim, milhões e milhões de anos, e quando ele vai formando, nada foi assim, formou, né? Mas não, não, vai não, formando até chegar nos primeiros estrutura gasosa, não sei o quê, formando, solidificando. Olha, é um livro bacana, é um livro bacana que dá para nossa, entender exatamente é, o caminho da o luz, que é o que Caminho da Luz do Emmanuel é algo assim para você ter de cabeceira também, eu porque estudo tanto direto quanto ele, esse, né? até para você É, entender muito bom. até a vida do Cristo, né? Porque daí você vai entender Olha, tudo isso. Aí ele começa falando isso, né? Tudo da formação da Terra, aí depois que ele fala do, de Capela, né? Que veio para cá, que daí Jesus, que estava lá, que a Terra estava passando para cá, trouxe esse espírito para cá e ele falou que ele viria, né? Mas isso aí não foi assim. Foi coisa que demorou milhões de anos até para chegar, né? nossa Senhora, isso aí até que tivesse as condições necessárias, o tempo todo, o esclarecimento do povo hebreu, né, É do Deus único, nossa, é muito interessante. Aquele livro é para ler várias, como outros, né? Mas tá bom, segue lá. bacana, né? Eu acho que cai, eu citei isso porque cai bem nessa questão que foi colocada aqui, né? Porque se você não entender isso, por isso que a gente tem que ter a mente aberta para estudar outras coisas. Né? Porque você fala assim, poxa, mas como que é essa história assim, né? Na terra, na água, no ar, etc., né? Se eu sou espírito. Né? Então, a gente tem que entender como é que é a nossa origem, nossa formação, né? Dentro de outra denominação religiosa, aí fala que o homem nasceu da carne, né? Ainda que aquela do Adão, do barro, né? Dá para Uma é uma simbologia, sim. passagem, né? A teologia fala disso, mas é muito reconfortante você É. saber aí que. Mas segue lá, segue lá. Por isso que a gente sempre cita aqui, né? Porque para as pessoas despertar também essa Tá. curiosidade, ler outras obras, aí sim que você vai uma obra complementar que você vai entender, né? Do que você está falando. Vamos lá, 561. São permanentes para cada um, estão nas atribuições exclusivas de certas classes, as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Todos têm que percorrer os diferentes graus na escala para ser aperfeiçoados. Deus que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando a outros a só adquirirem com esforço, Isso também é bacana, né? Porque senão a gente acha que por uns que hoje têm uma certa facilidade, têm uma certa condição, ele herdou isso, ganhou isso. Mas não é assim, né? Nós temos que percorrer todos os graus, né? Todas as dificuldades, porque se Deus é soberano justo, tem que ser. Todos têm que ter as mesmas experiências, as mesmas questões para ele conseguir a sua evolução, né? Não pode ser diferente disso. É o tal do Deus deu, né? É, Deus deu assim, tornou ele assim, ou numa condição melhor ou muito pior, né? E por conta, é o que dizem, né? E você fala, não, isso aí é o grau de evolução. Ele está assim, ele não é assim, né?
Ele já passou por muita coisa e agora está numa condição melhor. E o Kardec comenta sobre isso. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição, numa arte qualquer, sem que tenha adquirido o conhecimento necessário, praticando rudimentos dessa arte. 562. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhe tocam ocupações? Allan Kardec é danadinho, né? E olha a resposta. Que querias que fizesse na eternidade? A sociedade eterna seria o eterno suplício. Ah, aqueles que acreditam no céu, né? No céu estão recebendo coisas boas, sem nada, tocando harpa. Ah, de que natureza são suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-lo ao universo inteiro e velar porque sejam 563. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiquei as ocupações do espírito com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade eles constitui um gozo pela consciência que tem de ser úteis. Ah, concebe-se isso com relação aos bons espíritos. Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Cinco meia quatro. Haverá espíritos que se conservam ociosos e em coisa alguma útil se ocupem? Ah, mas esse estado é temporário e dependendo dos limites de suas inteligências. Há certamente, como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz a necessária atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmo e do seu livre-arbítrio. Porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade. 565. Atenta os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessa? Atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. 566. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Todos se confundem num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas a se elevarem para Deus.
Ademais, esqueceis que o espírito que cultivou certa arte na existência em que eu conheceste, pode ter cultivado a outra em anterior existência, pois que ele cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau de seu levantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar dizendo que tudo se confunde no objetivo geral. Notai ainda o seguinte, porque no vosso mundo atrasado considerais supins, não passa de infantilidade, comparando ao que há em mundos mais adiantados. Pretenderíeis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem que aos seus olhos corresponde a trabalhos de colegiais? Por isso, disse eu, atentam no que demonstre progresso. Ah, concebemos que seja assim, em se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas. Quer dizer, o Kardec, assim como a gente, quando começa a ler o texto, a gente começa a interpretar que ele está falando realmente para espíritos mais evoluídos. Né? Então, Kardec, na sua curiosidade, ele pergunta exatamente para isso, porque aqui o pessoal pensando, poxa, mas e os espíritos mais simples, mais vulgares aí? Aí, ó, a resposta, ó, com relação a esses, o caso ele é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar que vos cause a admiração. Por isso que é importante a gente ler a obra como todo, né, o texto como todo, porque se uma pessoa ler só uma parte, vai ter uma ideia totalmente errada. Né? 567. Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Os espíritos lugares, como dizes, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência, tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com a sua natureza. Cumpre assim, conheça. Cumpre assim, aconteça. Porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que eles exercitem ou moderem suas paixões. Aqui tudo se encaixa, né, com as respostas anteriores. E encaixa, eu vou voltar lá na 459, viu? Que é exatamente aquela que mais eles acompanham e influem mais do que imaginamos, né? Então a coisa fecha, tem muita lógica o que está escrito aí. E no estudo passado também nós ficamos lá, né? Que também cai na mesma linha, né? Na mesma linha de questões. Com as coisas, aí Kardec comenta, as coisas desse mundo, os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação ou de inferioridade em que se acha. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só a fazem na medida que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram neles. 568. Os espíritos têm missões a cumprir, as cumprem na cidade ou encarnado? É bom aqui de novo, para a pessoa que talvez está nos assistindo aqui, que no início do estudo, né, quando ele fala na introdução, ele deixa bem claro essas algumas termos. Né? Então, quando
ele fala na erraticidade, ele está falando dos espíritos no mundo espiritual que ainda necessitam reencarnar, né? Então, ele fala que ele está na erraticidade, são aquela região dos espíritos que estão ali, né? Nesse estado de erraticidade, ainda precisam reencarnar. Somente os espíritos puros, muito mais evoluídos, que não necessite aí que ele pode vir voluntariamente, coisas que não estão na realidade. Então, todo espírito que está na realidade que necessita reencarnar, que está no mundo espiritual que precisa reencarnar, utiliza o termo erraticidade. Pereira, e aí tem não, mesmo na erraticidade, não há tempo ocioso, né? Não. Estão sempre aprendendo, algumas vezes até sempre evoluindo, né? Seja através do aprendizado, seja através da ação, né? Que também não deixa de ser um aprendizado. Então, mas porque às vezes a gente coloca na realidade somente espíritos inferiores, mas tem espíritos ainda que estão mais evoluídos já, né? Uhum. Somente não os espíritos puros. Então, ele pode ser um espírito perfeito já e não está na realidade ainda, necessita reencarnar ainda, né? Tem alguma questão que ele ainda precisa reencarnar. Tem pendências, mas ele continua mesmo no plano espiritual, ele continua sempre evoluindo, né? Exatamente. Isso aí. E eu estava pensando aqui, e nessa colocação aqui que vocês fizeram agora, desse processo, né, dessa fase de erraticidade do espírito, tanto os mais evoluídos quanto os mais simples, os menos evoluídos, eles têm, né, uma missão dentro dessa questão, enquanto estão na erraticidade, de estarem, de certa forma, mais ou menos, mas todos vão estar lá contribuindo, né, para que a gente possa manter essa engrenagem, buscar essa harmonia de um termo mais universal, se falando, né, porque todos lá estão fazendo e estão cumprindo, né, algum propósito evolutivo. Seria isso? Exatamente isso. Foi o que eu falei. Não há nuvem com harpa. Existe trabalho incessante em todo o processo, tanto aqui no mundo encarnado, nós vamos burilando, né, a nossa moral, né, tudo isso, e lá também, né, lá também a evolução, o estudo, o aprendizado, também lá. Porque às vezes a gente em conversa, assim, a gente vê que algumas pessoas pensam que só os espíritos mais evoluídos vão estar desempenhando alguma função que contribua, né, para a evolução do todo. Mas os mais simples, os menos evoluídos, lá estando, eles vão também estar contribuindo de alguma forma para que o processo continue a evoluir, né? Exato. Perfeito, porque se você analisar bem aqui no mundo terreno, vamos fazer uma comparação com o mundo terreno, que ele cita anteriormente, para fazer uma obra, uma reforma, uma coisa que vai fazer, que está falando, vai fazer uma ponte. Existe aqueles que projetam, que planejam, os arquitetos, mas também precisa do quê? Precisa do pedreiro, precisa do ferreiro, precisa do soldador, precisa até daquele pintor da arte, né? Então, quer dizer, todos eles têm uma missão importante, senão não faria a obra, né? E a obra mais, seguindo o ramo da construção, a da nossa própria casa, né? Ou seja, o planeta. Nós vimos no encontro passado que os espíritos mais inferiores também agem, amando, claro, sempre guiados por determinação divina, seja convulsões no planeta, todos aquele tipo de esses El Niño, enfim, terremotos, o que seja, para preparar o planeta para uma outra fase, né? Então, existe a concorrência deles para isso, né? Para auxiliar embora seja uma tarefa mais bruta, vamos chamar assim, ela também colabora para as mudanças que são necessárias. Consciente ou inconscientemente, né? Ele está dando exemplo lá da formação de uma ilha, lá dos caracóis, lá que começa lá e vai fazendo. É uma coisa assim que você não vê aqui, mas depois de tantos bilhões de anos, forma uma ilha.
Mas tudo ali partindo Exatamente. daquelas caracóis, aquele negócio que está fazendo, vai dar um exemplo desse tipo aí. Petróleo. Petróleo, tudo é assim, né? Petróleo, a morte dos dinossauros. Então, é uma coisa para usar depois, lá na frente. Bem isso. Então, vou repetir a pergunta. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na cidade ou encarnado, quer dizer, criaram no mundo espiritual ou aqui, né? Podem tê-las num, né? O Eduardo comentou, nós comentamos já, né? Pode tê-las aqui, né? Pode tê-las num ou no outro estado. Para certo espírito errante, é uma grande ocupação. Quer dizer, lá no mundo espiritual ele está bem fazendo e pode estar aqui no mundo terreno também, atuando. É o bem que nós comentamos aqui. 569. Em que consistem as missões que podem ser encarregadas dos espíritos errantes? Olha, são tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitos há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus. E não vos é dado permitir em todos. Olha, tem coisas que a gente não consegue nem imaginar, né? Mas tudo tem essa grandiosidade aí divina, né? É. Pode falar, pô. Não, eu estava aqui pensando aqui, só manifestei, estava com o microfone aberto aqui. Bacana. Bom, vamos colocar uma terminadinha aqui, já termina, porque aí nós podemos conversar um pouquinho mais. Bem bacana isso. Então, Kardec comenta. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Quer como espíritos, quer como homens. São incumbidos de auxiliar ao progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pelas execuções de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou interessantes, ou inteiramente locais, como sejam assistir aos enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos, ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesse a resguardar, assim no mundo físico como no mundo moral. O espírito se adianta conforme a maneira porque desempenha a sua tarefa. Pereira, aqui dá para linkar exatamente com o início do trabalho do Kardec, né? Que ele falou aqui, auxiliar no progresso da humanidade dos povos ou dos indivíduos e dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas. Foi exatamente o que aconteceu em 1850 e pouco, com essas manifestações, né? Então ali os espíritos vieram naquele momento justamente para atender essa necessidade, né? E está aqui. Seja um espírito, são incumbidos a auxiliar no progresso da humanidade. Foi ali onde nasceu tudo. Perfeito. Então aí você colocou que agora, com o advento, digamos assim, mais recente, né, que é o advento do Espiritismo, mas, de novo, voltando lá no caminho da luz, a gente percebe claramente, ali cita ali, que em determinada época, quando ia acontecer as questões, reencarnavam os espíritos, né? Aí ele cita, inclusive, o que vem lá, desde Buda, são tudo espíritos que vieram programados. Até antes de Cristo vieram todos esses espíritos com essas lições, né? E particularmente aqui nessa história do Kardec, esse aqui é a síntese da síntese da síntese do trabalho do Livro dos Espíritos. Legal. Isso que eu ia chegar, isso que eu queria chegar, porque você percebe assim, todas, não foi a coisa assim que foi por acaso. Então, olha, o advento do Cristo foi preparado com milhões de vezes vem vindo, encarnas, espíritos, e aí a própria obra cita isso, que muitos falharam, né? Eles chegaram aqui no terreno, não cumpriram exatamente com isso, e aí as coisas foram desenrolando de outro, quando eles foram mais demoradas do que deveria ter sido, porque detuou um pouco as ideias que vinham.
Então, e foi colocado em toda parte da humanidade, né? Inclusive no Oriente, no Ocidente, quer dizer, para ninguém dizer que não teve acesso, né, aos ensinamentos. Bom, aqui só para terminar esse texto, que já terminamos por aqui, pode-se dizer que há tantos gêneros de emissões quanto as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como moral. Os espíritos adiantam conforme a maneira porque desempenham sua tarefa. Olha aí. Eu parei por aqui hoje, porque esse texto aqui, se eu fosse até o fim, ele ficaria muito longo, né? E aí eu resolvi cortar, dividir no meio, para tempo da gente conversar um pouquinho, mas na próxima semana nós continuaremos dentro desse mesmo texto aí, né? Então está aberto agora aí para a gente conversar um pouquinho. Bem interessante, né, gente? Nós estamos conversando. Muito interessante. Realmente, isso aqui dá para ir longe, né? Porque tem muita coisa concentrada aqui, né? Que a gente vai esclarecendo, vai aprendendo, vai revivendo, associando, principalmente, né? Com a vida, né? Porque aqui tem muita informação preciosa. Tá legal, mano. Tem que ler. Por isso que a gente sempre comenta assim, o livro, a base é o que está no Kardec. E aí, até quando a gente vai estudar outros livros que a gente já estudou, né, que é o Livro dos Espíritos, eu começo a reler algumas outras obras, né, que o cara está falando do Caminho da Luz, aí você começa a fazer todo esse link com isso aqui, né? Aí você começa a falar, puxa vida, olha, é a mesma coisa de ler as obras de André Luiz. Você pegar a obra de André Luiz, ler ela piamente, né? Ou assistir o filme, que tem os filmes que está passando aí, sem ter lido, sem ter conhecimento, você interpreta ela de uma maneira totalmente diferente. Claro, tem o ensinamento, tem o despertar teu da maneira de você estudar, né? Do mundo espiritual e espiritualista. Mas estuda o livro dos Espíritos, estuda o Céu e Inferno, estuda a Gênesis e vai lá e lê o livro. Você não começa, puxa, aí você começa a perceber como que as coisas. Ou as pessoas que participam de grupo mediúnico, né? Até eu tenho uns colegas nossos que trabalham no grupo mediúnico, e alguns iniciantes. Então, as pessoas, aí quando começa a pegar no grupo mediúnico, começa a estudar, eu falo, estuda as obras. Aí ele fala, puxa vida. Parece que as coisas ficam muito mais claras, né? Muito mais fácil, você consegue interpretar as coisas. E ainda bem que estudam, né? Porque se ficar só na fenomenologia, pode haver até um descaminho, né? Só que muita gente não estuda, viu, Eduardo? Aí que eu não estou falando. A pessoa chega e faz esse estudo que nós estamos terminando agora, esse ano nós estamos terminando, nós chamamos de 2 anos, nós fazemos questão de estudar o livro dos médios lá e tal, de debater. Aí a pessoa termina o estudo, vai para o grupo mediúnico, a gente convida a pessoa para estudar, a pessoa parece que ela achou que já está, eu já fiz o DEAN, já fiz não sei o quê, e para de estudar. Cara, você sabe quantas vezes o Divaldo leu o Evangelho? Uhum. Ele leu talvez centenas de vezes, porque acompanhava ele todo dia, ele lia todo dia, né? Então, e sempre tem informação, sempre vai puxando o raciocínio, ampliando a visão, ampliando isso para falar do Evangelho e do Divaldo, né? Mas dentro dos trabalhos das casas, é fundamental que haja instrução constante, né? Não é repetição, você está fazendo o Livro dos Espíritos pela 4º ano consecutivo, é isso? Esse. Então, e você se espanta com alguma coisa e fala, peraí, isso aqui não estava bem assim da outra vez que eu li, né? Então, isso é o processo evolutivo do conhecimento, da expansão da consciência aí para justamente aprender, associar e desenvolver. Então, é fundamental que o pessoal que trabalha nas casas seja desde o atendimento, desde a pessoa que serve a água ali, vamos chamar assim, né, ajuda, colabora, até o médium lá na sua doação ali para auxiliar as pessoas, tenha o maior possibilidade de conhecimento possível, para poder não distorcer essa
essas informações, esse conhecimento adquirido, né? E não levar só para o lado da fenomenologia. Minha mãe usava muito esse termo. E até as próprias casas espíritas, eu acho assim que, eu vejo assim que tem algumas casas espíritas, eu já vi isso, já, não tem um estudo do livro do espírito, não tem um estudo, entendeu? Eu acho que a casa espírita, na verdade, não é obra básica. Primeira coisa que eu falei, pô, mas por que não Às tem, vezes, não por tem vezes, estudo do livro médio? Pô, gente, concordo, olha, vamos ter a obra do André Luiz, vamos ter, mas, pô, vamos ter um Leon estudo. Denis, né? Não estuda também, não, Denis, também, nem isso, não estuda também, que é Ué, a segunda obra depois que você vai vendo. é mais, depois do Kardec é mais importante. E eu já, ao longo da existência, né, e até do próprio interesse, e quando não estava exatamente nos locais onde tinha familiaridade, São Paulo, Curitiba, enfim, e andando por esses Brasis aí, procurava uma casa espírita para assistir uma palestra, enfim, tomar um passe eventualmente, e era me interessava pelo programa, falar o que vocês fazem, procurava ali, tá escrito, né, no cardápio das atividades da casa, muitas vezes era só o evangelho, a palestra e o passe. Até porque talvez o tamanho da cidade, né, andei com essa cidade aí que tinha 11 mil habitantes, mas permanecia algum tempo. Então são coisas que a gente vê que às vezes por falta de recursos e outras não, né? Mas sempre faltava esse ponto, o estudo das obras básicas e suas derivações, né? Leon Denis, André Luiz, né? Realmente é. Porque se você. Nós estudamos no grupo mediúnico o Céu e Inferno, né? Olha, o pessoal não estuda o Céu e Inferno, acha que aquela. Olha que obra fantástica aquilo lá para saber que os espíritos vêm e contam, né? Ele classifica por categorias, né? Por níveis, né? Espíritos suicidas, espíritos evoluídos, espíritos. Você vai colocando. Poxa, aí as pessoas não estudam. Quer dizer, eu acho que deveria estar aqui, depois chegar na Faustão Sai Inferno, o livro dos médios. Né? Poxa, então, olha, eu acho assim que deveriam dar mais valor para essas coisas. Né? É necessário. Até para poder comprar. Diga aí, Elisandro. Não fica só. O estudo maior é nessas palestras com vocês. O livro eu não consigo entender por conta da minha dislexia. Então, eu abro, eu leio, ele fica vago. Uma coisinha ou outra eu consigo entender, mas ele fica muito vago. Então, o meu aprendizado está sendo com vocês. Olha a responsabilidade, Pereira. É verdade, eu estou amando. Quando eu não consigo entrar, eu tenho criança, casa, é muito triste, porque que nem quando vocês estão lendo. Nem sempre, quando está lendo ali, eu estou entendendo. Mas eu estou escutando, porque no ouvir, para mim, é melhor. Aí eu vou escutando. Aí quando entra a explicação, opa, agora eu entendi. Então, eu fico ali quietinha, escutando, de repente a explicação, nossa, eu fico aliviada. Eu entendi. Então, para mim, eu sou diferente. Então, está sendo maravilhoso. Vou falar uma muito coisa. Muito importante para mim. Olha a responsabilidade. Tenta ler, já que você é tranquilinha, tenta ler em voz alta. Isso auxilia bastante. Mas aí... Sabe por quê? Você não é só para você que você lê para os espíritos que estão presentes. Faz uma oração e lê. Certamente você vai ter uma experiência, eu proponho, e certamente você pode achar alguma diferença. Seja o evangelho, seja o livro dos espíritos, né? Seja o que for. A leitura em voz alta, que nem eu faço o evangelho aqui em casa, mas aí só eu leio também. Sim, para si mesmo. É uma maneira até de não dar sono, viu? Mas aí vem, vamos dizer assim, mas eu compreendo ainda mais aquilo que eu estava falando. Que as casas espíritas deveriam ter um estudo em grupo.
Sempre. Estudo o livro dos Espíritos, na básica, em grupo. Está em grupo. Por quê? Porque o que eles falam quando você começa a estudar Espírito? Ah, você tem que ler o livro dos Espíritos, você tem que ter o Evangelho. Ótimo, você lê, que ela falou. Muitas pessoas estão na família, isso que ela está falando aqui, vem dá muito mais ênfase naquilo que eu estou comentando, que as casas deveriam ter um estudo em grupo exatamente para isso. Para as pessoas que não... que tem uma certa dificuldade, de coisa, em grupo você consegue sanar essas deficiências, né, essas coisas assim, calhar. Por isso que eles costumam dizer assim, você tem que estudar o livro dos Espíritos, você estudar o livro dos Espíritos. Mas, pô, peraí, por que nós não fazemos em grupo, né? Essa ideia nossa que nós colocamos fazer na sexta-feira, vamos fazer um estudo em grupo. E um grupo de 2. Pode ser um grupo de 2. Começa. Pode. Não pode, tem 3 pessoas, não tem importância. Tem 2 pessoas, uma a mais, já tá bom. Eu vou te contar, quando estava em São Paulo, eu frequentava a federação, que era mais fácil. As casas espíritas ligadas à FEB são mais distantes. E trânsito de São Paulo, se o cara não for vizinho teu, você não consegue, né? Andar 8 quilômetros numa casa espírita, você não chega, né? Por causa do horário. E lá na FEB, lá na FESP, Federação Espírita de Santos. Lá tem umas 2 ou 3, né? 2 federativas, né? Diferentes. Tem a USE, que é da União das Sociedades Espíritas, que é ligada à FEB, e a FESP, né? Na Maria Antônia. Maria Paula. E acredite, o grupo de estudo lá tinha 40, 50 pessoas. Então tinha estudo do livro do Espírito, livro do Evangélico, do Evangelho do Céu e Inferno, enfim, todo o programa, né? E outras, e mais outros cursos, né? O equivalente ao DEON deles lá, enfim, mas sempre com no mínimo 30 pessoas. A coisa é outra escala, né? E facilitando muito o aprendizado, porque as conversas, né? Esse bate-papo é assim, extremamente proveitoso. Mudou o conceito de muita gente sobre alguns conceitos errôneos que a pessoa tinha, derivado de informações não fidedignas, enfim, mas muito bom. Muito bom. Pessoal preparado. Eu conheço pelo magnetismo, né? Os grupos, eles vieram aqui e eu fui nos encontros de magnetizadores lá em São Paulo, e até uma vez eu fui, no ano que eu fui lá, teve um encontro lá ali perto daquele presídio que tem coisa lá, como é que chama lá? Esqueci o nome da região lá. É perto do metrô lá. Do Carandiru? Depois do Carandiru lá, aquela outra estação, naquela região. Agora esqueci o fugiu o nome. Aí, fomos na casa, ficamos num hotel lá próximo, inclusive. Aí chegamos lá, a gente é acostumado aqui com o trabalho, como você falou que o nosso trabalho aqui é tímido, pequenininho. Você precisa de ver, chegou lá uma casa, um prédio. O prédio era da casa lá assim. Falei, meu Deus do céu. E aí aqui a gente falava assim de atender, que eu falava com a gente atendia 10, 15, 20 pessoas, atendia 70, 100 pessoas, 1000 pessoas, assim, sabe? Dia todo, gente, sabe a estrutura? Eles são outro nível, e de estudo de pessoas sérias, tá colocando, tudo organizado, eles têm uma né? Aí sempre assim, as coisas deles é uma coisa assim. Eu falei, meu Deus do céu, aí fica certo que ele falou, poxa, um prédio que era dessa casa espírita lá que nós fomos lá, que estava promovendo esse evento, o magnetismo, que viu o Jacomelo, toda a turma lá, e que nós fomos lá, né? Então, nós fomos num grupo que acho que de umas 7, 8 pessoas na época, não lembro. Aí eu ficava imaginando isso, eu tinha, até pouco tempo eu tinha contato com eles lá, né, com esse pessoal de São Paulo. Eles realmente são dedicados, hein? Eles estão dedicados porque tem público, né? Eles só construíram o edifício porque tem público. Com certeza, mas mas é por isso. Tem gente trabalhando, gente estudando. Tem público, eu digo assim, tem necessidade, e tem demanda, tem disponibilidade das pessoas que estão lá para ajudar. É uma coisa assim, é outra escala, né? Não que isso seja usado para denegrir o trabalho da gente, diminuir, enfim, nada disso. Mas é para ter uma noção de que realmente
as pessoas buscam muito e precisam encontrar respostas. Não fala assim, não, isso aqui é mais um daquelas coisas que não funcionam. Então, a responsabilidade do estudo, da densidade do conhecimento adquirido e da maneira como vai repassar aos demais, né, é realmente muito grande, porque quem recebe a informação, quem troca a informação, quem participa, enfim, tem que se sentir seguro, né, com aquilo que ele está recebendo. É muito importante isso. Paulo, está quietinho hoje? Está todo mundo quieto hoje. Hoje eu estou mais quieto, o dia inteiro eu estou mais quieto. É o dia de estar mais escutando e do que se manifestando. Hoje eu estou mais zen, eu estou mais para dentro hoje, assim, um pouco. Mas, enfim, mas eu acho que é bem isso que vocês estão colocando, né? Se não me engano, não é. A gente estudou esses dias essa necessidade de nós termos grupos, nós vivemos em sociedade, e está dentro das leis morais, né? A lei da sociedade. E é nisso que vocês estão colocando. Em grupo, né, como esse, como tantos outros, a gente tem, às vezes, uma sedimentação, ou, de repente, um link para uma outra forma do pensar, ou, de repente, do ler. Estamos conversando aqui, amanhã você vai ler uma coisa e fala, nossa, mas você vê com outra clareza, ou seja, é necessário a gente trocar. Eu acho que essa questão que a gente está... Eu estou tendo, por exemplo, e todos nós aqui, digo por minha oportunidade de estar estudando, de estar lendo, de estar participando, ela, e estudando, né, a doutrina, ela traz para a gente, acho que só a possibilidade que o estudo da doutrina traz para mim, para cada um de nós, eu acredito, no pensar que essa elevação, né, que a gente pode ter dos nossos objetivos aqui, enquanto encarnados aqui, para poder melhorar, né, na situação de pensar e fazer o bem, muita questão, né, da gente, dessa melhora, desse progresso moral, espiritual e inteligência também, porque a gente está estudando aqui, isso também se reveste de uma inteligência de entender, né, a questão da doutrina, vai fazer com que a gente evolua dentro do caminho do bem, dentro do pensar do bem, evolua nessa vida e certamente, né, os nossos mentores, né, a espiritualidade amiga que sempre está aqui nos acompanhando, eles lá de alguma forma estão nos parabenizando, então de repente entendendo que estamos fazendo parte junto com eles de um progresso, né? Pelo menos estamos esforçando, né? Pelo menos nos esforçando. É isso. Olha, se deveria ser mais, só pode ser que seja mais. Pelo menos estamos tentando esforçar, né? E não sejamos egoístas, né? Porque na espiritualidade, além dos nossos mentores, o nosso guia, tal, fala, pô, legal, velho, você ganhou uma medalhinha aí e tal. Mas tem os desencarnados que é uma luz para eles. Sim. O conhecimento para eles é uma luz também. Então a gente tem aí obrigação para conosco, para com nossos próximos encarnados, né? Nosso grupo familiar, nosso grupo de amigos, nosso grupo de estudos, enfim, e também com o plano, né? Além dos nossos guia, dos nossos mentores, também aqueles que estão aproveitando, porque o livro parado, fechado ali, ele não consegue ler. Se a gente não falar, ele não pensar, não articular, ele não vai conseguir, né? Ele não consegue abrir biblioteca, né? Ele brincou, você vê, legal. E nessa colocação que o Eduardo colocou bem no texto que foi citado hoje. Nós também fazemos parte do projeto divino. Nós estaríamos aqui, né? Você falou, tudo faz parte de uma coisa muito mais ampla. Então, nós estamos ali, pode ser que estamos hoje ainda como um pedreiro, um pouquinho mais oficial, mas tem outros que estão ainda como servente e outros já estão como os arquitetos, né, do negócio. Mas todos nós fazemos parte desse projeto, né, divino. E tem aquele que leva o material. Vem, traz o material e vai embora.
vai beliscando. Vai Né? ficar do exército, é o estafeta lá, como é que chama? O cara O que faz, estafeta do processo. que só leva recado e vai para lá e vai, mas todos nós fazemos parte disso, né? Então, Chegamos onde estamos, né? é, Então, não vamos nos acomodar, porque, né, não pode ter essa vaidade toda, não pode ter essa pretensão toda, mas vamos em frente. por isso que foi bacana, até a gente estava comentando aqui, que você comentou essa questão que eu estou no terceiro, quarto ano estudando isso, repetindo, eu estou falando que estou estudando aqui, ó. E o que é mais bacana disso, que eu estudei com outra turma, né? Outras pessoas que estavam aqui presentes. Quer dizer, que tinha outras maneiras de ver as coisas. Né? E chegamos hoje aqui, está aqui, e olha, estou aprendendo muito. Né? Ontem no grupo lá de estudos lá no centro, a gente estava discutindo uma série de coisas, está sendo muito produtivo. E ontem eu rabisquei uma coisa enquanto o Guilherme colocava lá, e depois veio me fazer sentido, agora vocês conversando aqui, o Ado falando, a gente vai procurando, vai fazendo links até com o que a gente já passou, já viveu nessa vida aqui, né? E me ocorreu agora há pouco que uma situação que eu até mencionei ontem, que talvez o grande sentido da evolução aqui também passa por nós nos aceitarmos no outro. Ou seja, nós nos aceitarmos no outro, nós vamos estar nos aceitando muito mais, porque a gente aponta muito defeito, né? A gente vê essas coisas, a gente esquece de olhar um pouco para dentro. Então, nós nos aceitarmos no próximo, eu acho que é uma grande evolução. É a primeira libertação, né, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né, dessa cegueira que a gente tem de achar que melhor, maior, enfim. E é muito importante. O primeiro é o rompimento dessa divisa, né, dessa bolha aí do orgulho, da vaidade, da arrogância, prepotência, enfim, e do egoísmo, né? O egoísmo é uma chaga. E tem que entender que todos nós somos irmãos, né? Todos nós somos filhos de Deus. Até ontem nós estávamos no grupo do DEON lá, que é a prática, e na comunicação, dentro dessa experiência que nós estávamos fazendo prática lá, veio entidades muito tensas, né? Muito equívocas, obsessores, né? E aí eu sempre tive esse critério, como devagador, sempre de, por mais que seja ainda, moralmente falando, evoluído, que não tem evolução nenhuma, está cuidando ali, mas é irmão nosso, né? Então, porque às vezes acontece que existe um preconceito da gente, que a gente trata aquilo ali, aquele espírito, com ódio, quer que tira, quer que afasta. Veja bem, nós temos que ser firme com eles, entender que todos esses malfeitores que existem hoje, até no que está acontecendo aqui, mas ele são irmão nosso, ele merece a nossa compaixão, e merece. Não que não vai passar, não estou falando de ser bonzinho. Não, claro. Não, tem que ser firme, tem que colocar, até porque isso é uma coisa boa para ele despertar, né? Mas nós temos que entender que, quem sabe, nós temos coisas piores que aquilo, né? Exatamente o que eu ia dizer. O que foi você, né? Eu costumo, um dia lá como é que chama aquele método que a gente faz os painéis na aula, né? Então, lá na FESP, sobre, justamente está falando, nossa equipe tinha que falar sobre um certo capítulo dessa obra do Caminho da Luz. E aí eu falei assim, sobre aquele momento ali, nós escrevemos a história do mundo com sangue. Porque o que nós fizemos lá atrás, em termos morais, em termos de extremamente deplorável hoje, né? É uma coisa absurda. Nós escrevemos, a história nós que fizemos. O mundo teve muito mais tempo em conflitos do que em paz, né? Sempre dominando, sempre buscando, enfim, dominar, né? Seja por terra, seja por pensamento. Então, é isso, nós
nós já fizemos algumas coisas reprováveis e quem está ali, né, nesse teu caso, não no caso, mas nesse exemplo do Pereira, é alguém que estava lá atrás, cara. E esse merece, sim, ele vai ter que... nós já passamos por isso. Só que nós temos que ser firme, não pode ficar também... Não A pode pessoa fala assim, passar a amor, mão na cabeça do cara, deixar, a não, questão continua aí, né, vai bem, é a né. questão do amor do pai, da mãe para o filho. Aí o pessoal pensa assim, eu já vi essa resposta, mas eu amo tanto que eu não sei dizer não. Você ama? Você Realmente, amasse realmente, no sentido amplo da palavra, você diria não. ou é Você posse, né? educaria para a pessoa aproveitar. Porque senão, mas eu não consigo. Porque... E aí as piazadas chantagistas pra caramba, porque às vezes o pai e a mãe trabalham, não tem tempo, chega lá e faz aquela carinha, mas eu não consigo, não resisto. Dei o carro para ele, deixei dirigir sem carro. Aí dá um acidente, coisa lá assim. Mas é que eu... Peraí, se você amasse, você diria não, você educava, mudava. Então, o amor não é... Até a palavra amor, ela merece um debate para saber o que está se referindo com amor, para você querer o melhor para a pessoa. O que você quer melhor para a pessoa? Não é dar tudo para ela, não é fazer tudo à vontade dela. É dar limites, é colocar tudo. Então, às vezes, a gente não entende essas questões também que nós estamos falando. Mesmo esse malfeitor, é claro que você olha, meu amigo, infelizmente, ainda você não compreende ainda, você vai ter que ser levado, você tem que ir passar por experiência dolorosa para você aprender, até o seu despertar. Mas você tem oportunidade. E ver se aprende. E ver se aprende. Entendeu? Então, às vezes a gente não entende direito essas questões, né? Então, eu vi muito essa história já assim de pessoas, porque a gente atende bastante pessoas, no diálogo paterno, conversando com as pessoas, né? Mas eu não tenho como, eu não consigo dizer, não consigo. Peraí. Você ama realmente? Então você teria que, não tem momento, você teria que dizer não, né? Muito bom. Aí, gente, a gente acaba entrando em outros pensamentos, mas eu acho que é bacana isso também para a gente conversar, né? Fundamental. Importante, né? Importante. Pereira, bom dar o recado aí que amanhã tem atividade lá, domingo também. Quer falar, Paulo? O Eduardo, você aqui. Não, eu. Não, é que amanhã a CELS, a casa que nós somos, dizemos assim, parceiras, né? A CEOS, como ela tem pouco espaço, então fizemos um acordo, né? Que eu acho bacana isso, juntamos. E como eles tinham bastante espaço lá e tal, nós fazemos alguns cursos presenciais lá, e dividimos palestras, por exemplo, domingo. E os cursos que nós fazemos que exigem presencial, nós fazemos lá com eles, a CELV, que é na Condor Roseira, né? Número 9, a CELV. E amanhã, a CELV está fazendo aniversário, 78 anos. E terá uma série de eventos a partir de amanhã, a partir das 8, 9 horas, começam os eventos já, né? Tem várias palestras programadas. Tem a palestra às 14 horas, que é da Sônia Melim, que vai falar sobre o magnetismo. E eu não lembro agora todos os temas. No domingo... Desculpe, eu abri aqui, 25 de julho, sábado, palestra. Das 10 às 12, Espiritualidade e Compromisso, Vivendo o Evangelho no Dia a Dia, com Geraldo Nunes, lá de Jacupiranga, São Paulo. Das 14 às 16, Fé, Magnetismo e Mediunidade, de Mesmer a Kardec, com Sônia Merlin. Das 16 às 18, Somos Todos Médiuns, com Edivaldo Kulcheski, de Curitiba. E dia 26, domingo, Pinga Fogo, das 9h45 às 10h45, com Edivaldo Kulcheski, Sérgio Santana e Sônia Merlin. Então, estão todos convidados, é de grátis. E com intervalos aí, vai ter salgadinhos, lanches, refrigerantes. Para levar, né? Para levar, porque não tem boteco. Cada um leve o seu, para a sua família, leve seu chá, seu refrigerante. Quando ela levar um prato, eu vou levar um prato bem fundo. Leva um prato vazio, né? Não, leva o prato cheio. Leva um prato de salgado. O senhor do pai começava a brincar, né? Meu pai era muito espirituoso, assim, de resposta, né? Então eu perguntava, ô, Pereirão, de que prato que o senhor gosta? Um prato fundo e cheio. Então, olha, gente, é bacana, né? Falar que parte do frango que o senhor gosta? Pode cortar no meio, pode ser lado direito ou lado esquerdo. Então, é bacana, né? Olha aí, gente, aí a gente
Pena que muita gente aí não vai assistir depois, que nós estamos comentando aqui, mas tá aí o convite para as Tá pessoas. gravado. Bom, já deu 8 horas, tá vendo, né? Passou. Ficou rápido. Rápido, é rápido. Quem faz a nossa oração? É o Paulo hoje? Posso fazer? Uhum. Posso fazer. Então, vamos primeiramente agradecer a Deus pela vida, pelos enfrentamentos dos nossos desafios, das nossas provas. Vamos agradecer Jesus por iluminar nossos caminhos, aos nossos mentores, por estarem nos ajudando nessa jornada aqui, a toda a espiritualidade amiga, que nós possamos ter expandido, né, os nossos conhecimentos aqui, que o que a gente discute e aprende, né, estudando a doutrina, que possa nos trazer, né, um caminho mais seguro, mais de paz, dentro do que a gente possa entender da prática e do pensamento no bem. Que Deus nos acompanhe e nos traga bastante paz nesse final de dia. Que assim seja. Assim seja. Seja, tudo bem. Muita paz a Sim, todos. senhor.